Vinde, ó Virgem Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e do exílio, mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a nossa necessidade. Salve Maria Imaculada, amados e caríssimos irmãos e irmãs, vamos avançando em nossas formações para a nossa total consagração à nossa boa Mãe do Céu. Façamos juntos a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, guia, ilumina. Amém. Que toda a corte celeste venha em nosso auxílio nesta hora, se faça presente perto de nós, aonde nós estivermos, combatendo em nosso favor, por nós e pelos nossos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção e imploraram vosso socorro fossem por vós desamparados. Animada, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas singular, como minha mãe eu recorro e de vós eu me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Clamamos agora a presença do Espírito Santo para que fale em nós, fale em nosso meio e venha nos infundir a graça de uma verdadeira devoção à nossa boa Mãe do Céu. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Glória a Deus. Caríssimos irmãos, então vamos iniciar hoje o capítulo 3. Com a graça e a misericórdia infinita de Deus, agora esse vídeo vai dar certo. Porque eu já tentei gravar esse vídeo muitas vezes, entrando no capítulo 3. Tanto que eu havia prometido a vocês que eu iria deixar 3 vídeos por semana para adiantarmos o nosso estudo. Porém, não foi possível. Eu gravei 2 vídeos dessa série do 3º capítulo. Não consegui fazer o upload 5, 10, 15 vezes. Nunca dava certo. Então, retomando agora a gravação com a graça de Deus. Vamos então perseverar juntos. O 3º capítulo, São Luís, ele vai nos tratar do tema da verdadeira devoção, a escolha da verdadeira devoção a Nossa Senhora, e também ele vai nos apresentar 7 tipos de falsas devoções. Mas antes eu vou trazer aqui uma pequena meditação desse livrinho aqui, que também é da Fraternidade Arca de Maria, quando conta uma belíssima história de São João Bosco, quando ele teve aquela visão da grande nau, onde ele via as 2 grandes colunas que sustentariam a Santa Igreja Católica nos finais dos tempos: a devoção à Santíssima Virgem e a devoção à adoração genuína ao Santíssimo Sacramento do altar. Apenas para que possamos ficar com essa atenção em nosso coração, termos isso presente em nosso espírito, na nossa vida de conversão diária. Está sendo muito comum entre nós uma banalização do sagrado. Por exemplo, a má participação na Santa Missa, a recepção indigna do Santíssimo Sacramento do altar, ou mesmo de maneira sacrílega. O que é isso? Muitas vezes as pessoas, estou falando assim geralzão, mundo inteiro, católicos no mundo inteiro, não estou falando só a nível de Brasil, vão participar da Santa Missa, mas não se preparam, chegam atrasados, não se confessam para poderem comungar, não se confessam assim regularmente, pelo menos mensalmente, ou conforme a necessidade e o estado da alma. Vão à Santa Missa, mas às vezes na Santa Missa há uma grande banalização da liturgia.
ou seja, celebra essa liturgia de qualquer maneira. Às vezes Jesus Eucarístico cai no chão, não dão importância àquilo, como se fosse apenas uma coisinha. Então, também muitos, mesmo aquelas pessoas que parecem mais devotas, mais cheias de Deus, mais cheias da graça do Espírito Santo, comungam, mas logo após já estão conversando, estão falando com os irmãos ao lado, estão olhando para não sei aonde, para as montanhas, não prestam atenção, não adoram o Santíssimo Sacramento do altar. Então, Jesus sacramentado muitas vezes é tirado do centro das igrejas, é colocado de lado, e raros fiéis às vezes chegam para participar da Santa Missa, fazem a genuflexão diante do Santíssimo, ficam ali um tempo em companhia com o Senhor, ou quando vão para casa nem sequer lembram que Jesus está ali, que ali habita Deus, que a capela, cada capela do Santíssimo Sacramento do altar. Então por isso a genuflexão, a reverência, o oi Jesus, tchau Jesus. Enfim, falta então muita essa devoção, essa consciência dos fiéis de maneira geral. E com relação à devoção a Nossa Senhora, vemos também o quanto esta Mãe do Céu é vulgarizada ao desprezarem a imitação das suas virtudes, para assumirem uma vida superficial baseada na prática de orações interesseiras e apressadas. Tudo isso será examinado mais adiante, mas já podemos comentar. Por exemplo, há muitas procissões em honra a Nossa Senhora, em muitos lugares do Brasil e do mundo. Muitas vezes as igrejas estão lotadas, momentos marianos, e as pessoas parecem que têm um grande fervor. Mas, no fundo, ali há um grande interesse, talvez pessoal, de conseguir uma graça material, quem sabe um emprego, pagar uma dívida, não sei. E depois daquele momento ali, nunca mais a pessoa nem segura num terço, nem vai mais à igreja, nem se coloca em atitude devota diante de Nossa Senhora, uma pessoa que não busca mudar de vida. Então essas são as realidades nas quais São Luís vai agora nos questionar quais são e quem são esses falsos devotos, para que podemos estar assim bem atentos e não cairmos nessas falsas devoções, mas ao contrário, sempre implorarmos a Deus na sua misericórdia infinita que nos conceda a graça de uma verdadeira devoção à nossa boa Mãe do Céu. Por quê? Porque a verdadeira devoção à Nossa Senhora nos fará a maior graça que possamos ter. A graça de um verdadeiro amor a Deus, um puro amor a Deus, um constante amor a Deus. É a palavra que eu trouxe para a nossa meditação de hoje. Amados irmãos e irmãs, vamos abrir rapidamente Deuteronômio, capítulo 6. Olha, abri quase marcada que foi Espírito Santo. Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4. Ouve, ó Israel, fala o seu nome, ouve, ó Alessandra, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então, o grande mandamento que nós precisamos viver, amar o Senhor nosso Deus. A verdadeira adoração, ela nasce do amor. Não tem como nós adorarmos a Deus sem conhecê-lo, sem antes amá-lo. Fica uma coisa assim muito vaga, muito vazia. E mesmo em grandes momentos, talvez na igreja, algum retiro, grupo de oração, movimento pastoral, momento de oração, nós vemos que a grande maioria das pessoas não tem nem palavras, talvez às vezes para louvar a Deus, não sabem dobrar os joelhos, porque falta o quê? Falta essa graça do puro amor a Deus, do verdadeiro amor a Deus. E essa graça nós precisamos pedir todos os dias, bater mesmo a porta do Sagrado Coração de Jesus. Deus, dá-me a graça de vos amar, dá-me a graça de amar profundamente. Eram essas as orações que os grandes santos da nossa Igreja Católica faziam sempre. E assim eles foram crescendo de amor em amor. E no amor em amor que eles foram crescendo neles as virtudes. Porque toda virtude é uma consequência do amor a Deus. Toda virtude. A primeira e a maior de todas as virtudes que nós precisamos muito exercitar em nossa vida, a humildade, também a paciência, a caridade para com o próximo, a temperança, todas as outras virtudes, aquelas que parecem mais simples, todas elas provêm do amor a Deus. Porque se nós
amarmos a Deus, se nós colocarmos esse amor em atos concretos, na prática, automaticamente o próprio Espírito Santo vai realizando em nós as virtudes. Às vezes nós nem vamos perceber, mas vamos estar tornando a nossa vida uma vida de virtude. Teremos atitudes virtuosas que talvez os outros que estão à nossa volta, aqueles que verem a nossa conversão, a nossa mudança, eles irão perceber. Então tudo vem do ouve, escuta o quanto nós precisamos amar a Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Então imploramos agora do céu que desça sobre nós essa graça, que desça sobre nós essa chuva de graças, que verdadeiramente o nosso coração seja tocado pela presença do Espírito Santo e possamos receber essa graça do puro, do constante amor a Deus, essa graça da perseverança que nós tanto precisamos nesses últimos tempos. Não está nada fácil. Países em guerra, calamidades no Brasil de maneira especial. O Brasil tem sido atingido por calamidades, catástrofes devido às chuvas. Nós vemos aí que cidades inteiras estão arrasadas. E nós, o que isso tem mudado em nossa vida? Qual passo nós temos dado para verdadeiramente amarmos a Deus, amarmos o próximo? Então vamos lá, pensemos um pouco e vamos entrar aqui na meditação e na leitura do capítulo 3. A escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, número 90. Apresentadas estas 5 verdades, impõe-se mais do que nunca a fazer uma boa escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, porque há cada vez mais falsas devoções a Nossa Senhora, e é fácil tomá-las por verdadeiras. O demônio, como falso moedeiro e enganador fino e experimentado, já enganou e levou à condenação tantas almas por meio de uma falsa devoção a Nossa Senhora, que todos os dias se serve da sua experiência diabólica para perder muitas outras. Deleita-as e adormece-as no pecado, sob pretexto de algumas orações mal rezadas e de umas quantas práticas exteriores que lhes inspira. Assim como um falso moedeiro não falsifica ordinariamente senão ouro e prata, e muito raramente outros metais, por estes não lhe valerem tal trabalho, também o espírito maligno não falsifica tanto as outras devoções como as que se referem a Jesus e a Maria, a devoção à Sagrada Comunhão e a Nossa Senhora. Estas são, entre as demais devoções, o que são o ouro e a prata entre os metais. 91. Em razão disso, é muito importante conhecer, primeiro, as falsas devoções à Santíssima Virgem para as evitar e a verdadeira para abraçá-la. Depois, importa distinguir entre tantas práticas diferentes desta última, qual a mais perfeita, a mais agradável à Santíssima Virgem Maria, aquela que dá mais glória a Deus e que é mais santificante para nós, para a ela nos apegarmos. Tem o número aqui do Magistério, eu vou abrir para nós, aqui do capítulo 3, que estará falando sobre a verdadeira devoção. Já lemos muitas vezes essa passagem em nossas formações, mas nunca é demais. Então está no livro Apelos à Mensagem de Fátima, da irmã Lúcia, a vidente de Fátima. Estabelecer no mundo a devoção ao coração imaculado de Maria significa levar as pessoas a uma plena consagração de conversão, doação, íntima estima, veneração e amor. É, pois, neste espírito de consagração e conversão que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então, é como foi dado a essa grande irmã
a essa grande santa, podemos assim dizer, embora ainda não chegou o dia da sua canonização, a serva de Deus, irmã Lúcia, ela nos ensina que esse espírito de consagração e de conversão é o que Deus quer fazer através dessa verdadeira devoção à Nossa Senhora, levar as pessoas a essa doação, a essa veneração, a esse amor. Isso vai gerar nas pessoas o quê? Uma verdadeira conversão. É isso que ela está querendo, em outras palavras, ensinar. Depois, o artigo 1º. Sinais da falsa devoção e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem Maria. Conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções, a saber: 1. Os devotos críticos. 2. Devotos escrupulosos. 3. Os devotos exteriores. 4. Os devotos presunçosos. 5. Devotos inconstantes. 6. Devotos hipócritas. 7. Os devotos interesseiros. Vamos agora então entender o que significa cada tipo de devoto. Na verdade, São Luís aqui, ele é muito assim, amigável, ele é muito... Chega a ser, se formos parar verdadeiramente para entender o que é devoção, essa íntima estima, veneração e amor, como acabamos de escutar das palavras da irmã Lúcia, ele chama essas pessoas de devotos, mas na verdade não são devotos, não são verdadeiros devotos. Mas ele usa essa palavra exatamente para que nós possamos então repelir essas atitudes, porque essas atitudes não significam devoção. Ele usa esse termo, parece até de uma maneira assim irônica. Não é, claro, porque é um santo. Mas, assim, para muitos que leem, parece assim, mas está chamando a pessoa de devoto, então a pessoa é devoto? Se a gente for começar a aprofundar esse estudo dos devotos, nós vamos ver que essas pessoas na verdade não são devotas, de verdade. Elas estão assim, nesse caminho, e são pessoas que estão dentro da igreja, porém, elas não abraçaram de maneira plena o que é devoção a Nossa Senhora. Então, número 1, os devotos críticos. Os devotos críticos são ordinariamente sábios orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. No fundo, têm alguma devoção à Santíssima Virgem Maria, mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam singela e santamente a esta boa mãe, porque não condizem com a sua fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores dignos de crédito, ou tirada das crônicas de ordens religiosas, e que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Vêm com desgosto pessoas simples e humildes, ajoelhadas diante de um altar ou imagem da Virgem, talvez no recanto de uma rua, para aí rezar a Deus. Acusam-nas até mesmo de idolatria, como se estivessem a adorar madeira ou pedra. Dizem que, quanto a si, não gostam dessas devoções exteriores e que não são tão fracos de espírito que vão acreditar em tantos contos e historietas que correm a respeito da Santíssima Virgem, quando lhes referem os louvores admiráveis que os santos padres tecem a Nossa Senhora. Ou respondem que isso é exagero, ou explicam erradamente as suas palavras. Esta espécie de falsos devotos e de gente orgulhosa e mundana é muito para temer, e causam imenso mal à devoção a Nossa Senhora, afastando eficazmente dela o povo, sob o pretexto de destruir abusos. Então vamos acrescentar a nossa meditação. Devotos críticos são sábios, orgulhosos e espíritos fortes. Se São Luís está falando que são sábios, orgulhosos e espíritos fortes, ele está querendo dizer que aqui são pessoas que têm um cargo, que estão acima das outras na Santa Igreja Católica. Atenção, São Luís está falando do meio católico, ele não está usando esses devotos falsos para falar do povo que está lá fora, dos pagãos e daqueles que estão em outras denominações religiosas. Não, ele está falando aqui de pessoas frequentes na Santa Igreja Católica. Sábios, o que é sábio? Uma pessoa que estudou muito. Teólogos, filósofos, padres, bispos, cardeais, pessoas que têm grande poder dentro da igreja.
Aí ele ainda parece até uma brincadeira. No fundo tem alguma devoção à Santíssima Virgem, mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples lhe tributam. Ou seja, muitas vezes as pessoas simples estão diante da imagem da Santíssima Virgem, rezando, rezando e rezando. Infelizmente, às vezes algumas acabam assim não sabendo discernir o centro, que é o Santíssimo Sacramento do altar. Acontece muito isso entre as pessoas simples, mais assim pro lado do Nordeste, pessoas assim muito simples que não têm muita instrução. Instrução assim formação mesmo. Pessoas que não estudaram muito, talvez ficam mais naquele apego das imagens, de uma maneira talvez até errônea. Vão só diante da imagem de Nossa Senhora, mas passa diante do Santíssimo, nem faz uma genuflexão. Então isso também está totalmente errado. Mas aqui, São Luís está falando que esses devotos críticos, esses sábios, esses fortes, eles estão condenando aquelas pessoas que estão numa retidão. Pessoas que não têm problema mental algum, nem problema de formação, e que estão diante de uma imagem da Santíssima Virgem, mas que reconhecem o centro, o Santíssimo Sacramento do altar, mas estão lá, talvez oferecendo alguma homenagem à Nossa Senhora por serem consagrados mesmo, e por terem assim, por terem tido essa formação, que as imagens, elas realmente nos trazem a presença, elas entronizam o santo que está representado ali. Um santo muito amado no nosso Brasil, eu acredito, o padre Marcelo Rossi, ele dizia isso muitas vezes nos seus tempos antigos, que aonde está a imagem da Santíssima Virgem, ali ela está entronizada. E mais, os documentos da nossa igreja, quando a igreja nos ensina a respeito do culto das imagens, verdadeiramente fala que a imagem representa então a presença daquela pessoa que está ali, porque a imagem ela foi abençoada e se tornou um sacramental da igreja. Então a imagem e mesmo a relíquia dos santos, as relíquias que nós conseguimos do santo, que seja de terceiro grau, um pedacinho de um pano que tocou num pano, vamos supor, de um hábito de um santo ou de uma santa, qualquer uma dessas relíquias ou mesmo das imagens, então traz a presença mesmo, porque vem do mundo espiritual. Então traz a presença do santo. Se eu tenho a relíquia do santo, eu tenho a presença do santo ali comigo. Se eu tenho a imagem então de Nossa Senhora na minha casa, ela está entronizada naquele lugar. Então não é qualquer um que vai entrar, não é o mal que vai querer fazer arruaça, porque ela está entronizada neste lugar. Ela está aqui, na imagem representada. Se nós fôssemos santos místicos, nós iríamos ver verdadeiramente Nossa Senhora sentada num trono, gloriosa, reinante, porque ela está aqui. Ela enche esse lugar com a sua presença, onde ela está o Filho, onde está a Mãe, está o Filho, estão os anjos, os santos, porque ela nunca vem sozinha, ela sempre vem para nos defender verdadeiramente nesse combate espiritual. Então aqui, esses devotos críticos, eles criticam essas pessoas que têm uma real consciência, mas que fazem homenagens às imagens de Nossa Senhora. E muitas vezes eles também não acreditam nas histórias que contam que as pessoas se salvaram pela intercessão de Nossa Senhora, talvez já no final da vida, naqueles últimos instantes, mas pela intercessão de Nossa Senhora. Então eles vão contra aquilo que a própria Nossa Senhora veio falar nas suas aparições, por exemplo, em Fátima. Ela falou na sua aparição. Nós já tratamos esse tema muitas vezes. Muitas almas se perdem porque não há quem reze e sacrifique por elas. Ou seja, ela quer a nossa oração e o nosso sacrifício para que ela mesma possa então tomar esse sacrifício e essa oração, e com essa nossa oração e nosso sacrifício, ela então pegar e colocar esses méritos para salvar a alma de um pobre pecador, nem que seja no último instante da sua vida. É isso que ela faz. Por isso que ela precisa de nós, ela quer precisar de nós para que nós possamos doar os nossos méritos. Qualquer coisa que nós fizermos sendo consagrados a Nossa Senhora, por ter o aumento dos seus méritos, que são incontáveis, que não tem comparação com o mérito de nenhum santo, de nenhum anjo, no céu nem na terra, então aquilo ali tem um valor quase que infinito, é um valor que verdadeiramente salva
os nossos irmãos e irmãs que não têm o conhecimento ou que verdadeiramente já estariam em perigo de não se salvar, mas se salvarão, porque ela falou. Se ela veio do céu em Fátima para pedir isso, para pedir a nossa ajuda, assim como ela vem em todas as aparições, mensagens, apelos urgentes, e ela continua aparecendo para tantos videntes que são sérios e que a igreja tem estudado, para quem sabe então conceder aprovação a essas aparições. Ela tem só pedido o quê? A nossa ajuda com oração, com jejum, com sacrifício, com aquilo que for difícil em nossa vida, para oferecermos nas mãos dela e ela então usar aquilo como uma estratégia verdadeira para conceder a graça aos nossos irmãos e irmãs, aqueles que não pedem, que não rezam, que não conhecem, que não creem. Imaginemos agora nessa situação de guerra, o que ela faz. Então ela, como comandante, como general do nosso exército, ela pega as nossas orações, sacrifícios, jejuns, lágrimas, sorrisos, tudo que nós oferecemos a ela. Então ela pega como se fosse muitas bombas. Então ela vai jogar aonde precisa aquele incêndio do mal ser apagado. E ali então a graça, a misericórdia infinita de Deus se manifestará na vida desses nossos irmãos e irmãs que precisam da graça, que não tem, porque alguém tem que merecer, alguém tem que ajudar na salvação das almas. Então, por isso, Nossa Senhora deseja tanto a consagração ao seu imaculado coração. E mais, eu até anotei aqui, tenho anotado nesse tratado já há muito tempo, os nossos santos da nossa igreja, eles tinham uma grande veneração pelas imagens de Nossa Senhora. Por exemplo, São Luís, ele andava sempre com uma pequena imagem da Santíssima Virgem nas suas mãos. Isso já desde dos primeiros anos da sua vida, depois que ele foi para o seminário, antes mesmo dele fundar as congregações, ele andava sempre com essa imagem no tempo do seminário. Então ele era perseguido porque ele andava com essa imagem. Os outros seus colegas eclesiásticos, clérigos, não suportavam que ele tinha essa devoção tão profunda a Nossa Senhora. Então ele andava com a imagem, ele era perseguido por andar com a imagem na mão, porque ele tinha lá o seu mistério com Nossa Senhora, mas julgavam ele por isso. E também o São Bernardo tem essa história, eu acredito que eu já contei, mas deve ter passado já um tempo. O São Bernardo, ele sempre se dirigia à imagem de Nossa Senhora e dizia: salve Maria, salve Maria. Então esse salve Maria vem dos primórdios da igreja. São Bernardo, 1100 e alguma coisa. Nós já tratamos dele em outras formações desse santo. São Bernardo de Claraval, esse santo totalmente mariano. Então ele que tinha essa veneração às imagens de Nossa Senhora. Salve Maria, tanto que um dia ele passou e esqueceu, passou diante da imagem de Nossa Senhora, esqueceu de dizer salve Maria, e Nossa Senhora se manifestou de maneira mística a ele e disse: salve Bernardo, como quem diz assim: hoje meu filho, você esqueceu de me dar o salve, de me saudar. Salve significa isso. A senhora é cheia de graça, eu te saúdo. Ó mãe, eu te saúdo, a senhora está aqui. Eu reconheço a tua presença, é uma imagem, mas é a tua presença que está aqui. Representa. E mais, qual a história que eu ia contar agora? É de... do São Luís eu já falei, né? São Luís, São Bernardo, tinha outra história de São Luís que eu ia contar, mas agora eu não me recordo. Vamos pular para o número 2, e depois, quando eu me lembrar, o Espírito Santo me lembrar, eu termino de contar essa história para vocês. Número 2, os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe, rebaixar um ao elevar a outra. Não podem suportar que se prestem à Santíssima Virgem louvores muito justos, tais como os santos padres lhe dirigiram. Não toleram senão contrariados que haja mais pessoas de joelhos diante do altar de Maria que diante do Santíssimo Sacramento, como se uma coisa fosse contrária à outra, como se aqueles que rezam a Nossa Senhora não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tantas vezes da Santíssima Virgem, nem que a ela nos dirijamos tão frequentemente. Eis algumas frases que lhes são habituais. Para que servem tantos terços? Para que tantas confrarias e devoções externas à Santíssima Virgem?
Há muita ignorância nisso tudo. Faz-se da religião uma palhaçada. Fale-me dos que têm devoção a Jesus Cristo. Frequentemente, pronunciam esse santo nome sem a devida reverência, sem descobrir a cabeça. Digo entre parênteses, é preciso pregar Jesus Cristo, eis a doutrina sólida. Isto que dizem é verdadeiro num certo sentido, mas quanto à aplicação que disso fazem para impedir a devoção à Virgem Santíssima é muito perigoso. Trata-se de uma cilada do inimigo sob o pretexto de um bem maior. Pois nunca se honra mais a Jesus Cristo do que quando se honra muito a Santíssima Virgem. A razão é simples, só honramos a Virgem no intuito de honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, indo a ela como ao caminho que leva ao fim almejado, que é Jesus. A Santa Igreja com o Espírito Santo bendiz em primeiro lugar a Virgem e só depois Jesus Cristo. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 42. Não é que Maria seja mais que Jesus ou igual a ele, dizê-lo seria uma heresia intolerável, mas para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo, é preciso louvar antes a Virgem Maria. Digamos, pois, com todos os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem e contra esses falsos devotos escrupulosos: ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Tem o número do magistério aqui? Eu vou ler para nós. Número 2. Então, o nosso mediador é só um, segundo a palavra do apóstolo. Não há senão um Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo para a redenção de todos. Conforme 1 Timóteo 2, versículo do 5 ao 6. Mas a função maternal de Maria em relação aos homens de modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo, manifesta antes a sua eficácia. É uma citação da Lumen Gentium, número 60. Essa citação da Lumen Gentium, eu acredito que nós já tratamos dela no capítulo 2, quando falamos do único mediador, mas também dos outros mediadores que Deus mesmo instituiu para a nossa salvação. Eu acredito que tinha essa citação. Está dizendo o quê? Que Nossa Senhora, ela não tira e ela não pode, ela nunca poderá tirar a glória que é devida somente a nosso Senhor Jesus Cristo, a glória de Deus. Ao contrário, antes ela dá a glória a Deus perfeitamente, que nós não podemos dar. E a história que eu ia contar exatamente, eu me lembrei agora lendo aqui o número 94, fala que os devotos escrupulosos, eles não toleram que dê mais, pareça assim na cabeça deles, que dê mais atenção a Nossa Senhora do que a Jesus. Mas ao contrário, é totalmente ao contrário. Aqueles que têm a reta consciência, o perfeito juízo de todas as coisas, eles podem passar muitas horas diante de uma imagem de Nossa Senhora, mesmo ajoelhados, ali fazendo a sua oração, sua devoção. Porém, eles reconhecem sempre o Santíssimo Sacramento como centro. E o que acontece? A história é que São Luís Maria Grão de Montfort, muitos outros santos, acredito que já viveram também esse mistério. Quem sabe, talvez, alguns dos verdadeiros devotos de Nossa Senhora desses últimos tempos. Mas por que você passa tanto tempo diante da imagem de Nossa Senhora? Porque você, sempre que você chega na igreja, você vai diante da imagem de Nossa Senhora. Por que você faz isso? O Santíssimo Sacramento está ali no meio. A resposta de São Luís foi muito clara, não, porque antes dele passar por aquele sacrário onde ele está no meio de nós, primeiro ele passou por esse sacrário onde eu me dirijo sempre por primeiro. Então eu não faço nada de idolátrico, eu não faço nada de contrário à verdadeira fé, à verdadeira doutrina. O que eu faço foi o que o próprio Nosso Senhor nos deixou. Primeiro ele entrou naquele ventre, naquele sacrário, e depois então dele ter sido doado totalmente por amor de nós, querendo permanecer eternamente conosco. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. A última palavra do Evangelho de São Mateus. Então lá ele se encontra, no sacrário. Mas antes ele passou por outro sacrário, que foi o ventre puríssimo da
nossa Mãe do Céu, a Santíssima Virgem Maria. Então, os santos eles tinham essa compreensão, que não tinha nada de mal nisso, não tinha nada de errado, nada de errado. Ajoelhar-se diante da imagem da Santíssima Virgem primeiro e depois ir para o centro. O erro está, como eu disse no início, dos devotos críticos, em talvez pessoas sem devida formação que ficam horas e horas e horas diante de Nossa Senhora, ou chegam, vão primeiro na imagem dela e esquecem que o Santíssimo Sacramento está lá, para ser adorado, adorado, adorado por nós. Então o erro está se acontecer isso. Fora isso, não há nada de idolátrico, não há nada de fanático, não há nada de mariólatra, nada, nada. É perfeitamente comum e normal. O Santo Padre Pio também ele tinha uma grande devoção à imagem da Virgem de Fátima. Uma vez ele se encontrava muito enfermo em São Giovanni Rotondo e ele não podia ir numa peregrinação. A imagem de Fátima original estava passando por todo aquele lugar, visitando as paróquias, enfim, visitando. E quando então o Padre Pio, lá no seu quarto, repousando porque estava enfermo, não tinha como ver a Santíssima Virgem, ele desejava muito estar com essa imagem, que era a imagem a original de Fátima. Então quando passou o helicóptero com a imagem, e ele então vendo de longe pela janelinha lá do seu convento, disse à mãe: venha me ver, venha me curar, venha me tocar. E miraculosamente aquele helicóptero voltou da onde ele estava indo em uma direção e voltou e realmente pairou ali perto do convento, daquela janelinha onde Padre Pio pôde ver a imagem da mãe. Foi-lhe dada então a bênção e ele recobrou a saúde. Nós sabemos que Padre Pio foi um grande santo da nossa igreja, um sacerdote estigmatizado. Nós pedimos a sua intercessão e nós sabemos que ele sofreu muito no seu corpo, mas também na sua alma, e muitas vezes ele se encontrava enfermo, doente, mas não perdia a confiança e a esperança em Nossa Senhora. Vamos então agora para o número 3, os devotos exteriores. Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas externas, ficam apenas na exterioridade dessa devoção por lhes faltar espírito interior. Rezarão muitos terços às pressas, ouvirão muitas missas sem atenção, irão sem devoção às procissões, entrarão em todas as confrarias de Nossa Senhora sem mudar de vida, sem fazer violência às suas paixões, nem imitar as virtudes dessa Virgem perfeitíssima. Só apreciam o que há de sensível na devoção, sem atender ao que tem de sólido. Se não experimentam prazer sensível nas suas práticas, julgam que já não fazem nada, desorientam-se, abandonam tudo ou fazem as coisas precipitadamente. O mundo está cheio desta espécie de devotos exteriores, e não há ninguém como eles para criticar as almas de oração. Estas aplicam-se ao interior por ser o essencial, sem todavia desprezar a modéstia exterior que acompanha sempre a verdadeira devoção. Então vamos ver aqui. Devotos exteriores. Corremos o risco de cair nessa atitude desse devoto exterior. Por quê? Rezar sem atenção, podemos cair nesse pecado, mas isso se torna sempre uma coisa constante, uma coisa que nós não lutamos. E há muitas procissões, muitas missas, mas sem mudar de vida, sem fazer violência às suas paixões. Então, um grande erro, quando nós vamos lendo essas 7 espécies de devotos que São Luís nos coloca, amados e caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos percebendo que o grande erro desses falsos devotos está numa única coisa, que eles não querem abandonar a vida de pecado, não querem lutar para vencer as suas más paixões. É o não querer já decidido, tá bom? Porque nós também temos pecados e más paixões desordenadas, por exemplo, apegos, talvez você tenha apego, uma dificuldade de se levantar, preguiça para se levantar, ou você gosta sempre de comer sempre aquele alimento, você não consegue fazer uma mortificação de doce, isso é um apego, uma má paixão, uma paixão má. Porém, se você luta contra aquilo, mesmo que você sempre caia, você está lutando. Então,
O que cabe à verdadeira devoção é sempre a luta. Nós temos que sempre lutar contra as más paixões, mas muito mais ainda contra o pecado. Muito mais ainda se for uma atitude que chegue perto de que se caia num pecado grave e mortal. Como nós já tratamos desse tema nos nossos 2 vídeos passados, falando sobre o pecado e depois entrando no exame de consciência básico e no exame de consciência geral. Esse exame de consciência profundo. Então, por isso, a importância de fazermos o exame antes, já nos prepararmos, já vai se aproximando a entrada da quaresma. Então, vamos nos preparar. Vamos, então, ficar bem atentos. Tá bom, amados irmãos e irmãs? Eu acredito que vamos ficar por aqui, porque esse tema dos devotos, ele é um pouco extenso. Então, eu não vou fazer todos numa única formação, eu vou dividir para não ficar muito longo. Vamos deixar para a próxima os outros 4 devotos que faltam. Agora, porém, que fique claro para nós, entre os devotos críticos e os escrupulosos, eu acredito que nos críticos nós não entramos, não somos tão estudados assim, não estamos no alto clero, nem talvez na vida religiosa, para termos um cargo assim, e termos essa crítica em relação à devoção à Nossa Senhora. Porém, os escrupulosos acontece com muitos. Eu já conheci muitos irmãos que participaram das nossas formações passadas, que tinham esse certo escrúpulo, pensavam assim, mas eu não posso ser tão devoto de Nossa Senhora assim, porque eu vou acabar deixando Jesus de lado. Mas a pessoa ficava assim naquele embate, querendo entregar o coração para Nossa Senhora, mas ficava pensando que talvez pudesse se tornar uma mariolatria, e tinha então esse receio. Mas aqueles que fazem verdadeiramente o estudo do tratado, eles veem que não é bem assim. Ou até o Frank Duffy, que é o fundador da Legião de Maria, que é esse movimento que tem na nossa Igreja Católica, ele quando ele leu o tratado a primeira vez, ele teve esse escrúpulo, ele pensou que era algo muito exagerado, falando da devoção à Nossa Senhora. Então depois, quando a pessoa que lhe apresentou o tratado disse que não, você leu sem o Espírito Santo, leia com o Espírito Santo e você vai então mudar a sua opinião. Então ele leu com o Espírito Santo e acabou fundando a Legião de Maria, essa obra maravilhosa que já tem mais de 100 anos na igreja. Por quê? Ele deixou o escrúpulo de lado. Então o escrúpulo é isso, o escrúpulo é essa tentação diabólica que vem na nossa mente, para confundir a nossa mente, que fica aquela perturbação, em que você fica sempre na dúvida, assim, uma dúvida que te impacienta, sabe, em relação não só à devoção à Nossa Senhora, mas qualquer outro tema da fé, talvez em relação a algum pecado. Você fica naquele escrúpulo, mas será que esse pecado foi assim, foi assado? E fica naquilo, aquilo te atormenta, aquilo te entristece. Então o escrúpulo é sempre essa dúvida. E temos que pedir a Nossa Senhora que nos livre dessa desgraça. Eu, graças a Deus, quando eu conheci o tratado, eu não tive esse escrúpulo, eu sempre quis me entregar totalmente a Nossa Senhora, mas eu conheço muitos irmãos que hoje são grandes consagrados, que tiveram esse escrúpulo, que tiveram esse medo, essa tentação de sempre querer recuar, não vou me entregar tanto, mas ficava naquilo, mas eu quero ser tão devoto de Nossa Senhora, mas aí voltava depois para trás e ficava naquilo. Então sabe, sempre esse meio aí, isso é um escrúpulo que deve ser tirado, porque o escrúpulo não vem de Deus. Então nós pedimos à nossa boa Mãe do Céu a sua bênção e que ela nos conceda a graça da verdadeira devoção. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Até a próxima, se Deus quiser.